Amigos do oiaxigoiano.com.br, de hoje notícias, nosso endereço no Instagram, amigos do nosso canal no YouTube. Aqui estamos nessa quinta-feira, 13 horas, mais uma live, mais uma entrevista. A gente sempre costuma dizer que a gente traz aqui na redação pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E nós, numa semana de reinício de aulas, o nosso assunto é a educação. Está aqui conosco o Alex, ele é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Está aqui o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, que é vereador e é presidente da Comissão de Educação lá na Câmara Municipal. Reinício de aulas e a gente fala de educação, um momento apropriado para esse assunto. Alex, boa tarde. Boa tarde, Valdeci, boa tarde, Carlos Eduardo, e boa tarde às pessoas que nos acompanham também. Alex, você é um profissional da educação, já experiente, tem aquela luta sua ali na escola do Jardim Monte Alto, já foi diretor e tem muita atuação, e agora no Conselho Municipal de Educação. Nós vamos entrar aqui em coisas mais preocupantes, mas a princípio, Alex, qual que é o papel de um Conselho da Educação? Bom, o Conselho Municipal de Educação, né, ele tem um papel muito importante na educação municipal, né, tanto na rede pública quanto na rede particular. O Conselho é que ele normatiza, e ele delibera e ele fiscaliza, né, a educação municipal e a educação infantil das escolas particulares, né? Então, por exemplo, para uma escola particular ela funcionar, ela precisa da autorização do conselho. Então, né, é um trabalho burocrático, mas de muita relevância para a sociedade paraense. Pois é isso aí. Palavras do Alex, que preside o Conselho Municipal da Educação. E você, quando a gente trata aqui de educação, pode comentar aqui, faça sua pergunta aí, deixe seu comentário a respeito da educação em nossa cidade. Vereador Carlos Eduardo, o conselho que o Alex preside funciona bem. Está atuante e eu tenho boas notícias do Conselho da Educação. Mas a gente sabe, Dudu, que na cidade tem, até por obrigatoriedade de lei, tem que ter Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Assistência Social, de Saúde, enfim, são vários os conselhos para cada setor, porque a recomendação da gestão pública é de ser o povo participativo, e participa também dos conselhos que são manifestações espontâneas da representação da sociedade. Dudu, por que os demais conselhos estão tão sumidos, tão apagados, inoperantes? Que reflexão que você faz sobre esse assunto? Primeiramente, boa tarde, Valdeci, boa tarde, Alex, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham por esse importante meio de comunicação. Então, eu entendo que os conselhos, eu entendo da fundamental importância da ferramenta dos conselhos municipais para todos os municípios, né? E entendo que, infelizmente, Porá, ao longo dos anos, ele tem perdido uma ação efetiva dos conselhos municipais aqui no nosso município. Eu imagino que seja por uma questão mais específica, né? Porque os conselhos, na grande totalidade, ou melhor dizendo, na totalidade, eles são compostos por pessoas que ali doam o seu serviço para que aquele conselho funcione, né? Então eu acredito que é essa temática que as pessoas acabam não tendo interesse de estar participando do conselho. Porque depois as pessoas falam, mas eu participei do conselho A, ou B, ou Y, e lá quem manda é a administração pública, né? Mas todos os conselhos, eu já participei de vários, todos os conselhos, eles têm a participação da sociedade civil, onde há representações de diversas entidades ligadas à nossa sociedade, né? Tem a parte governamental e tem a parte de toda essa questão da nossa sociedade. Então eu entendo que acaba sendo uma questão das pessoas não estarem acreditando na força que existe um conselho, né? Hoje estamos falando especificamente do Conselho da Educação, mas eu particularmente participei com muita efetividade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual eu presidi lá por 2 mandatos, né? E na época que eu presidi, a gente criou muitas políticas públicas que eu não vi o resultado naquele momento, né? Mas que hoje eu vejo o resultado lá no Conselho Tutelar de forma direta.
Hoje a gente tem um conselho tutelar de forma bastante estruturada, graças ao trabalho do conselho. E eu tenho certeza que hoje o Alex, no mandato que ele tem, ele vai ver colher poucos frutos, mas no futuro próspero ele colhe muitos frutos, né? Então eu gostaria de deixar aí a todas as entidades, a todas as pessoas, da fundamental importância que tem o Conselho de Políticas Públicas para o nosso município. É muito importante nós estar participando. Lá que acontecem as mudanças na política, em todos os meios que permeiam a nossa sociedade. Existe uma prática, em alguns lugares, de se pagar jetons para conselheiros. Aqui em Porá não, vocês são espontaneamente participantes. Os jetons pode ser uma motivação, não? Com certeza, inclusive eu propus, ainda não foi efetivado, no Conselho Municipal de Educação, um parágrafo lá numa das alterações, para que seja pago o jeton no Conselho de Educação, para a gente puxar essa discussão, tendo em vista que nós estamos falando de Conselho de Educação. Eu sei, por conta que a gente está na presidência da Comissão de Educação lá na casa, e eu fiz questão de pedir o presidente da casa para indicar o nosso assessor para estar presente no Conselho de Educação, até mesmo para mim saber da vivência lá, para trazer para o Legislativo, e eu sei da forma que o Conselho de Educação trabalha aqui no município. São de 1h30 a 2 horas de reuniões bastante produtivas, né? Então, quer dizer, os conselheiros não estão lá batendo papo, não estão lá brincando, de fato estão lá mostrando e planejando trabalho para a educação. É trabalho, né, de fato, que toma tempo. Muito bem, estamos falando de educação nessa semana que é de volta às aulas. As aulas retornaram na segunda-feira nos colégios particulares de Porá, no Colégio Exato e no Colégio Integração. No dia seguinte, na terça-feira, as aulas retornaram lá na rede municipal de educação. E nós tivemos também na terça-feira o reinício das aulas da rede estadual. No IF Goiânia as aulas vão começar somente na próxima segunda-feira. Ô Alex, o que mais motivou a gente a trazer você aqui é a questão do 5º ano, que com esse processo de municipalização da educação em algumas séries do ensino fundamental, o 5º ano, a partir de 2023, ano que vem, o 5º ano já é por conta da prefeitura, né? Já é por conta da prefeitura. E parece que há uma preocupação aí de vocês, do Conselho, com relação ao preparativo que se tem que ter, né? Porque tem que se preparar para poder bancar esse 5º ano. O que é essa preocupação? Bom, essa questão da municipalização, o município de Porá demorou bastante a estar implantando isso aí, né? E começou por uma, vamos dizer assim, uma exigência do Estado, que o Estado falou assim, olha, nós não queremos, né, continuar atendendo até o 5º ano. Então, é uma lei que isso já faz... É nacional. Isso. A maioria dos municípios do estado de Goiás, né, isso já aconteceu. Então, o município de Porá foi um dos últimos municípios, né, a estar aderindo a essa questão legal, né? E isso trouxe uma demanda muito grande para a rede municipal, e as nossas unidades, elas não estavam preparadas, né, para receber esses alunos da rede estadual. Então, o que foi pactuado na época? Foi feita uma escala, né? Então, por exemplo, a cada ano o Estado ele entrega uma turma, uma série para o município, né? Então, assim, e o ano que vem, né, nós já estamos chegando no 5º ano, que é a última série, né, a ser municipalizada. E aí surgiu um comentário, né, há alguns meses atrás, e isso gerou, né, uma preocupação do Conselho nesse sentido, que as escolas do Estado não iriam, né, atender o 5º ano, né, e aí o ano que vem, porque o ano que vem a gente recebe o 4º, mas também que eles iam devolver o 5º. Então, assim... O 4º já estava se preparando para isso. O 4º o Estado ainda está atendendo esse ano, né? Então, ano que vem eles não vão atender o 4º e assim, a informação de que não ia atender o 5º também. Seriam 2 séries a mais a cargo do município. Exatamente. E aí gerou essa discussão no Conselho, né? E aí a gente convidou a comissão da Câmara, né, para participar junto com a gente dessa discussão, no sentido porque aí o que
para resolver a situação, o que precisa? Precisa de sala de aula, né? Precisa de construir novas salas de aula. E não tem. E não tem, né? Só para você ter uma noção, ontem foi feita uma solicitação das escolas da rede municipal, né, por parte da coordenação pedagógica da secretaria, em relação ao terceiro ano. Poucas escolas da rede municipal têm vaga para receber aluno de terceiro ano agora, né? Então, assim, com essa mudança, todo aluno que vem de fora, né, de outras cidades, de outros estados, ele vem para a rede municipal, né, do primeiro ao quinto ano. Então, assim, então a gente precisa de espaço, né, para resolver o problema, né? E aí, depois dessa discussão, né, chegou até a nós a informação de que algumas escolas do estado, né, elas vão continuar atendendo o quinto ano no ano que vem. Então, assim, algumas, né? Então, assim, meio que a gente respirou aliviado, mas, por exemplo, cito o exemplo da escola Jorcelino, que é a escola que a gente é diretor lá. Lá nós não temos vagas para terceiro ano, a gente não tem espaço mais para abrir salas, né? A única situação é construir, né? Foi feita uma reforma lá recentemente, o município ano passado construiu 2 salas de aula lá, mas mesmo assim é uma região da cidade que está crescendo, né? Ela está sendo povoada, está sendo habitada, famílias novas estão indo para aquela região, então isso gera uma demanda muito grande para a escola. Quer dizer, Alex, que você não está vendo o prefeito tomar providência no que diz respeito a projetar novas salas, a nível, não só lá, mas no município, não se vê obra nesse sentido, e o fim do ano está aí, e o ano que vem, o 2023, não está tão longe. Uma obra demanda tempo. Exatamente. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação, porque uma reforma que ela era para acontecer, 45 dias, né, para ficar pronto, ela durou praticamente 6 meses, uma reforma, né? Então, assim, agora uma construção... Além do processo licitatório e todo o preparo. É muito lento, né? E a gente sabe que demanda tempo isso aí. Tá aí a bronca, e a gente convida o prefeito Nassoitão Leite para vir aqui, para a gente questionar a respeito disso. Que providências que estão sendo tomadas aí para novas salas, tendo em vista que o ano que vem é mais o 4º ano e o 5º ano a cargo da prefeitura, que ele vem aqui. Nós já convidamos ele uma vez, ele não veio, continua insistindo no convite, para vir aqui dar essas explicações sobre esse e tantos outros problemas que a nossa cidade, infelizmente, tem. Dudu, a Câmara Municipal tem também lá a sua comissão de educação, e você é o presidente. Qual o papel dessa comissão? Acompanhar tudo isso. Então, primeiramente, a Câmara é subdividida por várias comissões, especificamente a Comissão de Educação. Toda matéria que chega na casa, que envolve alguma coisa relacionada à educação, tem que passar pela nossa comissão. Esse é o papel fundamental, né? E de lá nós temos uma responsabilidade muito grande, e eu, especialmente, eu tenho tratado com muita precisão e muita responsabilidade essa questão da educação, né? Porque de formação eu sou educador, né? E daí eu tenho acompanhado essa questão que o nosso município vive, né? Com muita preocupação. Dentre tantas outras questões da educação, felizmente a gente tem um quadro de educação aqui no município muito satisfatório, né? Mas especialmente essa questão da municipalização aqui do nosso município eu vejo com muita preocupação. Acredito, similarmente ao que o Alex disse, que a saída para o nosso município para 2023 é a possibilidade de fazer uma parceria com o Estado, né? Da gente fazer uma parceria junto à Secretaria de Estado de Educação para ver a possibilidade da gente fazer uma acomodação desses alunos em uma escola estadual, né? A curto prazo, porque 2023 a gente tem menos de 6 meses. Né? Então, obras, eu acredito que seja impossível a gente fazer num período tão curto, uma vez que a gente não tem recurso específico para essa finalidade. Então, eu acredito que exige aí um esforço tamanho, né? Nós, classe política, e também os gestores, para entender que existe a demanda e que a gente precisa de uma solução para hoje. Quando eu digo hoje, 2023, que já está aí assolando a nossa porta. Então a gente tem tratado essa matéria também lá no Legislativo com os nossos colegas também, trazendo essa preocupação.
Palavras do Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, vereador, presidente da Comissão de Educação. E educação é o nosso assunto aqui hoje, nesta quinta-feira. Alex, vamos falar das creches, que também é educação, porque hoje mudou-se a forma de encarar o acolhimento que se dá para uma criança, porque a criança não é só ficar por ali, ela já rabisca, ela já desenha, já tem atividade pedagógica. Então, creche é isso também. Mas em Porá tem esse grande problema aí que nós estamos vivendo, que agora as creches aqui funcionam só metade do dia. A mãe que quer deixar a criança lá, quer o dia inteiro para trabalhar, e é assim que a legislação trabalhista funciona, né? Nos fale sobre isso e o papel do Conselho Municipal de Educação nesse sentido, no que diz respeito à cobrança com essa questão. Essa questão aí foi até levada, né, ao conhecimento do Conselho. Nós estivemos reunidos lá, o Conselho, né, para tratar desse assunto, porque quando essa discussão aconteceu, né, foi um momento bem tenso, né, de um lado os pais, de outro o município. Mas nesse aspecto aí, o município está cumprindo a lei, né, porque o atendimento mínimo são 4 horas, né, que a lei estabelece. Então, nesse ponto aí, o Conselho Legalmente tá ele não pode fazer nada, porque a função nossa é acompanhar e sugerir, fazer né, cumprimento, mas como o município está cumprindo a lei, então nós não temos muito o que fazer nesse aspecto, né? E agora, nós podemos, por exemplo, analisar, né, o porquê dessa situação, né? Voltando aí a preocupação com o 5º ano, o ano que vem, né? Então, assim, o porquê que chegou nesse ponto, né, de parcializar as unidades da educação infantil, né? Exatamente a questão do espaço, né? Porque se eu atendo meio período só, eu tenho condições de dobrar a minha capacidade de atendimento, né? E no caso do município, nesse aspecto ele está dentro da lei. Como não tem espaço nas unidades, né, para ampliar o atendimento, então para atender as cobranças do Ministério Público nesse aspecto, né, a saída foi essa. Então, o que precisa acontecer? É preciso de um planejamento, né, mais aprofundado, né, de construir novas salas, de ampliar as nossas unidades. E nesse aspecto aí, Valdeci, a gente tem 2 viés que a gente precisa de analisar, né? Por exemplo, a questão dos pais que trabalham, né, que precisa trabalhar, mas hoje a creche, como você bem disse, faz parte da educação, não é assistencialista mais como era antigamente, tipo assim, o pai que precisa de trabalhar, ele tem um lugar para deixar o filho. Então a creche nesse aspecto já mudou. E aí o que acontece? As crianças que ficam, né, o dia inteiro na creche, ela perde um pouco a questão da convivência com os pais, né? Então, assim, é preciso a gente analisar esses 2 aspectos. O aspecto voltado à questão trabalhista, mas também o direito que a criança tem, né? Porque, por exemplo, vamos pensar num pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, das 7 às 6 horas da tarde. Ele vai chegar em casa cansado e ele não vai ter tempo, né, para interagir com o filho ali, que logo é hora de dormir. Então, assim, por isso que a gente precisa analisar essa situação, né? Então, assim, existe creches, né, que atendem o dia inteiro, né, e existem aquelas também que atendem só meio período, mas nesse aspecto o município está dentro, né, ele está cumprindo a legislação, né, direitinho. Vamos ouvir também o vereador Carlos Eduardo sobre esse mesmo assunto. O problema, Dudu, é que o nosso povo está acostumado com o atendimento 8 horas na creche, né? E agora a prefeitura não dá mais conta, não consegue mais atender. E aí gera esse problema que nós estamos vendo aí de mães querendo trabalhar e essa impossibilidade. Como é que você avalia isso? A questão orçamentária? Está difícil para a prefeitura? Então, eu avalio e entendo que essa questão, o Alex disse a palavra-chave. Acredito que faltou no município aqui de Porá planejamento.
Quando a gente busca na história, a gente verifica qual a última unidade que foi criada aqui no município, salvo engano, foi 2012, se eu não estiver muito enganado, a creche Padre Viro, né? Então, em 2012, nós já estamos aí há 10 anos sem nenhuma edificação falando das creches, né? E eu entendo os dois lados. Esse lado da legislação, a qual o Alex já explicou, né? Que o município está dentro dessa questão, mas entendo também o lado social do nosso município, né? A gente precisa analisar que o nosso município são feitos de pessoas que têm a necessidade do trabalho. Nós temos muitos pais que necessitam deixar as crianças para o trabalho, né? E a gente sabe muito bem que se não tiver o amparo das creches, esse pai ou essa mãe que precisa deixar a criança, se ele for pagar um babá, não compensa pelo salário que recebe, às vezes, com aquele trabalho, né? Então eu entendo desses dois lados e entendo que há necessidade do município, nesse momento de atenção, que eu acredito que a educação nesse momento do município, vindo desse momento aí turbulento de parcialização das creches, agora nesse momento agora que a gente está fazendo essa transição da municipalização, é preciso ter uma atenção para a gente estudar de forma profunda a educação do nosso município, né? De uma forma geral. Porque também, Valdeci e todos que nos acompanham, a gente precisa entender que o nosso município ele cresceu, né? Quero acreditar que agora, iniciando o censo do IBGE, vai mostrar que a nossa população tem crescido. Porque se a gente observa, não tão somente as creches, mas as escolas, a gente cresceu ali para o lado do bairro Santo Antônio, que ali a gente ficou órfão de escola e de creche, né? E tantos outros setores que cresceu significativamente. A gente pega a Vila Brasília, a gente tem a Escola Dona Ritinha e o Núcleo Infantil Edmir Falcão, que estão ali já na primeira parte da Vila Brasília, ali, pegando a Vila Itajubá 1 e 2, a Vila Brasília lá na frente e a Vila Brasília 2 lá na ponta, a gente está ficando ali um miolo bem povoado e sem nenhuma presença da educação. A gente pega ali também na Águas Claras, agora na municipalização, que municipalizou a escola estadual antiga vereador Antônio Laurindo, que agora é municipal. Olha lá onde está aquele setor que os pais teriam que atravessar a cidade para trazer seus filhos para estudar aqui no centro. Então eu acredito que a palavra-chave, não tão somente para as creches, mas para a educação como um todo, se chama planejamento. É necessário de todos nós debruçarmos sobre a educação municipal e planejar os próximos passos. Realmente falta planejamento. A cidade cresce e as autoridades não se preocupam, né, de acompanhar esse desenvolvimento, crescimento da cidade com mais creches, mais obras públicas, como o Dudu falou. A última creche feita em Porá foi em 2012, veja só, são 10 anos sem se fazer uma creche. Alex, falando ainda sobre essas vergonhas que a gente vê em gestão pública, eu passo ali de frente à escola que você dirige e lá tem uma quadra inacabada e ali tem uma história longa daquela obra que nunca se conclui. É uma quadra de esporte que se iniciou e, sei lá, tem uns 10 anos. Fala sobre isso e como é que está. Aquilo um dia será concluído? Bom, Alessia, eu falo que é o meu maior sonho, né? Porque quando eu assumi a gestão daquela escola em 2013, pela primeira vez, a quadra foi iniciada em 2014. Ela começou na minha gestão, projetada pela gestão da professora Ruth, que era secretária municipal de educação. Daí uma obra que nunca foi concluída, né? Por quê? Aí que tá, né? A gente não sabe, né? Porque assim, o recurso, né, até certo ponto a gente ouve, né, o repasse do recurso do governo federal para a prefeitura, né? Foi feito? Foi feito, né? Foi feito, acho que umas 2 ou 3 licitações de empresas que começaram e desistiram, e começaram e desistiram e abandonaram, né? Tinha pendências por falta de alimentação do sistema, né? Pendências do governo federal, né? Do FNDE, que não mandou fiscalização, né? E por isso travou o processo. Então são inúmeras situações, né? Hoje aquela estrutura lá ela está se deteriorando, né? Já no início de 2020 aconteceu de cair pedaços daquela parte metálica, né? E aí a gente fez um movimento na época, eu não sei se muita gente aí, nós fomos para a rede social e tal,
E hoje, de lá para cá, foi feita a correção nas soldas, mas parou por aí, né? E a quadra continua da mesma forma, né? Sem a cobertura, né? A escola precisando daquele espaço lá para trabalhar as aulas de educação física, os eventos que a escola faz, né? E sem poder utilizar, né, aquele espaço ali. A obra inacabada da quadra de esporte da escola Juscelino Barbosa. É outro motivo que o prefeito vinha aqui dar explicações, a gente convida. Dudu, nós falamos aqui muito de obra também, e eu quero te ouvir para finalizar. Você, como presidente da Comissão de Educação na Câmara, os prédios públicos voltados para a educação no nosso município, como é que estão? Então, acredito que a gente precisa dar atenção mais especial para a escola Dona Ritinha, lá na Rua Limeira, porque nós tem um embaraço de duas escolas Dona Ritinha, tem a extensão, né, e tem a outra que estava tentando trocar de nome, mas não avançou. Então, da Rua Limeira, hoje, a gente precisa de dar mais atenção, que é a escola que carece de mais atenção, hoje, falando de estrutura, né? A gente tem, na grande maioria, as outras escolas municipais que têm um espaço significativamente, né? Falando de demanda de quadra, eu consegui particularmente, junto com outro parlamentar, junto com o nosso deputado, correr atrás das duas obras que estavam paradas, das quadras da escola Dona Ritinha, onde funcionava o antigo Odilon, e da quadra ali da escola Joaquim Berto, né? A escola Dona Ritinha, lá do antigo Odilon, da extensão, a quadra vai ser inaugurada agora, já em agosto, né? E a quadra lá vai ser um mini ginásio, com um projeto para atender a comunidade. E lá do Joaquim Berto, vai iniciar agora novamente do zero, a fase de licitação, mas nós somos felizes com essa questão, porque nós tivemos junto com a secretária de Estado de Educação, e a obra era a partir do Estado, e ela, na ida nossa lá, ela fez com que aquele recurso continuasse nesse viés, senão a gente teria perdido mais um investimento e ficaria mais um elefante branco nas nossas escolas. Mas estruturalmente, eu acredito que nesse momento a gente precisa dar atenção para a escola Dona Ritinha, lá da Rua Limeira. As outras escolas precisam, né? Mas o que está mais crítico é lá, o mais crítico é essa escola. Falando também de escola, nós temos uma outra que está bastante crítica, que eu lembrei agora, que é a escola lá da Jacuba. Mas eu acredito que num período curto, né, nós já temos algumas emendas parlamentares, vai resolver aquela situação. É uma escola pequena, uma escola do campo. É a única rural? Tem duas. Tem a lá da Jacuba e tem a do Bugre. A do Bugre, a estrutura é bacana, né? Agora a da Jacuba lá precisa de uma interferência, mas a gente já tem aí nos cofres do município, daqui a pouco chega as emendas e o município daqui a pouco começa as obras. Então, de estrutura falando, o que está mais urgente é a escola Dona Ritinha. Explicações do Dudu, explicações do Alex. A gente vai encerrar por aqui essa nossa entrevista. Foi muito bom, conteúdo ótimo, muitas informações para o nosso povo. Comente aqui sobre a educação em Iporá. O que você acha? O que fala? Claro que falta muita coisa. Deixa aqui o seu recado. Obrigado, Dudu, mais uma vez aqui veio. Obrigado, Alex. E Alex, leve o meu cumprimento, os meus parabéns para os membros do seu conselho, que é o conselho atuante, que está fazendo o papel correto, que é o papel de cobrar. Ok? Obrigado. Um abraço a todos. A gente termina aqui essa live e a gente anuncia para a semana que vem um assunto aqui que vai tomar conta aí da cidade, do estado e do país. Nós vamos falar aqui de eleições 2022. Vamos trazer aqui o chefe do cartório eleitoral. Vai estar conosco o Jean Ricardo Afra Borges. Ele vai vir para falar sobre a campanha eleitoral, o que pode, o que não pode, enfim. Vai ser muito interessante. Nos acompanhe na próxima quinta-feira. Até lá. Um abraço a todos vocês.